19 de julho, às 19 horas, 19ª rodada pro Tricolor, Rasta. Só falta Mugni fazer boa hoje pra eu jogar no bicho amanhã. Pavão lá ele. E aí, Rasta? Esse é o canal Parrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia que entra em campo hoje diante de sua torcida para encarar a equipe do CRB na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série B 2022, Rasta. O que é que podemos falar de Bahia e CRB? Primeiro, que nós vamos ter que voltar a vencer dentro de casa, porque a última vez que o Bahia venceu dentro de casa, Rasta, foi no dia 8 de junho. 8 de junho, já faz mais de um mês que o Bahia não vence em casa. Nesse período aí, perdemos para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, Chapecoense, Novo Horizontino, empatamos com o Grêmio. Tá na hora de voltar a vencer dentro de casa, principalmente porque a rodada já começou muito boa para o Tricolor. Alguma coisa muito chata aconteceu lá na Ilha do Retiro com o Sport, que eles não conseguiram vencer também o último colocado na tabela de classificação, o Vila Nova. O jogo terminou 0 a 0. Aliás, nem Bahia nem Sport conseguiu vencer o Lanterna. Mas o Sport teve bastante chances. Mais uma vez o Sport peca nas finalizações e isso foi ótimo para o Tricolor. Seria melhor ainda se o Vila Nova ganhasse a partida, porque a gente ainda manteria uma distância de 7 pontos para o quinto colocado, que diminuiu um pouco. Agora o Sport com 27 pontos tem 6 pontos de distância para o Tricolor, mas o Bahia ainda vai jogando a rodada dentro de casa, gente, seu torcedor, contra uma equipe que não vai vir para dar mole para o Tricolor, não. O CRB vem numa crescente, estava aí na rabeira do campeonato, chegou a ser lanterna também, mas deu a volta por cima, está dando a volta por cima e já ocupa hoje a primeira parte da tabela com 24 pontos. 24 pontos, ou seja, se acontecer uma catástrofe, ele vai alcançar os mesmos pontos do Sport, que a gente não quer. A gente precisa aumentar ainda mais essa gordura que está muito interessante, mas o Bahia vai ter que fazer seu papel hoje, porque não é só o Sport que periga diminuir essa gordura do Tricolor, não. Tem Tombense também, que pode chegar aos 28 pontos, o Criciúma pode também chegar aos 27 pontos e o próprio CRB pode chegar a 27 pontos. Então o Bahia precisa tomar muito cuidado, e para que o Bahia tome muito cuidado, eu penso que não precisa vir com 3 zagueiros num jogo dentro de casa contra a equipe do CRB. Por mais que o CRB tenha melhorado bastante, tenha conseguido fazer aí uma sequência de jogos interessantes dentro de casa, mas fora de casa eles não estão bem não, Rasta, não estão bem não. 6 derrotas que ele tem no campeonato, 5 foram fora de casa. Fora de casa eles não têm um costume de vencer não, mas é muito perigoso também empatar jogo. É um jogo para o Bahia vencer ou vencer. Não adianta você mais uma vez perder ponto dentro de casa, porque o Bahia dentro de casa, diante de sua torcida lotada, Fonte Nova, está decepcionando bastante há muito tempo. Como eu falei no início, o último triunfo do Bahia foi contra o Sport, 8 de junho, um gol de cagada de Jacaré. Porque o Sport foi que teve as melhores chances no jogo, mas o Bahia acabou vencendo a partida. Então é preciso o Bahia voltar a vencer bem dentro de casa. Eu não sei que esquema tático o senhor Anderson Moreira pretende adotar nesse jogo, mas eu não concordo de que venha novamente com 3 zagueiros. Diante da equipe do Guarani, eu vi o Bahia com muita dificuldade de sair com a bola no meio do campo, porque além do Danielzinho e o Mugni estarem muito mal, só tinha eles dois. O outro era Patrick, que apesar de não ter jogado ruim, não é um jogador de criação. E eu vi o Bahia fazendo muitas ligações diretas com o zagueiro para o ataque, que eu acho que não é efetivo. Não é efetivo. O Bahia precisa voltar a ser um time de criação no meio do campo e tem condições para isso. Acho que um esquema 4-4-2 é muito adequado para esse jogo, popular mais pessoas ali, colocar mais pessoas ali no meio do campo com esse poder de criação e liberar o Danielzinho e o Mugni para ficar mais avançado, só se preocupando em atacar e de repente
O Rezende, que já voltou a treinar, não sei se vai ter condições de jogo, poderia ocupar ali o meio do campo junto com o Patrick. Mas ainda que não tenha o Rezende, eu acho que caberia um Gregory nesse jogo para tentar manter o meio do campo mais povoado com gente que tem mais qualidade no pé. Porque zagueiro, quando pega a bola, é para se livrar da bola. Eles não têm condições de criar jogada. E jogar dentro de casa, você supõe que o Bahia será propositivo, que o Bahia vai mandar no jogo, que o Bahia vai ter maior posse de bola. E maior posse de bola com 3 zagueiros, você vai... O que é que vai acontecer? Ligação direta o tempo inteiro. Não considero um esquema adequado para jogar com equipes tecnicamente inferiores, que foi o caso do Guarani. E eu acho também que é o caso do CRB, mesmo o CRB eu considero ser um time muito melhor, tem mostrado isso na tabela de classificação de seus jogos, do que a equipe do Guarani. Mas não é motivo para a gente jogar com 3-5-2 não acho um esquema adequado. Mas enfim, o Bahia deve ter a volta do Luiz Otávio, que já estava liberado para jogar no último jogo, mas por precaução acabou sendo vetado, mas acredito que já tinha condições de voltar hoje. E a gente tem uma grata surpresa de ver o Gabriel Xavier apresentando um bom futebol pela segunda vez contra a equipe do Guarani e contra a equipe do Atlético Paranaense. Ele foi muito seguro e a gente tem um zagueiro que tem qualidade para entrar e nos dar tranquilidade, mais até do que o Didi. Considero hoje que o Gabriel Xavier está à frente do Didi se for ter que escolher um zagueiro para substituir um dos nossos 2 titulares. Eu acho que na lateral esquerda não temos novidades, porque o Djalma tomou terceiro amarelo, o Matheus Bahia está voltando de terceiro amarelo, então será o titular. E na lateral direita eu considero que o Borel deveria voltar a ser titular, porque eu vejo o senhor André muito verde. Parece que o André perdeu um pouco de confiança. Quando ele começou, ele era muito buliçoso, driblava pra caramba, mas agora tá um pouco mais quietinho. Acho que ele tomou algumas porradinhas aí, ficou meio cabreiro, que ele tá deixando um pouco a desejar. Eu acho que não é um ruim lateral, mas eu acho que tá muito verde, precisa de um cara com mais casca, e eu vejo o Borel sendo essa opção, ainda que não tenha um lateral direito. Até se cogitou aí trazer um lateral direito, tem as redes sociais aí super oriçadas com o tal do Marcinho, que jogou no Botafogo, que jogou no Atlético Paranaense, que teve aquela polêmica de ter atropelado 2 pessoas e fugido, matado 2 pessoas e fugido no dado socorro. Então, não foi confirmado para o Bahia, eu não vi ninguém confirmar, eu acho até que pode ser mais uma barrigada, mas o fato é que se cogitou essa opção, é um absurdo tremendo, não tem condições do cara como esse vir para o Bahia, apesar do Bahia estar precisando de um lateral direito e que precisa ser anunciado urgentemente, porque já estamos no 2º dia da janela de transferência e a gente não vê nenhuma notícia de novo jogador chegando. Só tivemos até então o Jonathan Copete e o Igor Torres anunciado. O Igor Torres, que veio do Fortaleza também, algumas pessoas aprovam, outras pessoas não aprovam. Eu até iniciei uma certa cornetagem em cima do Igor Torres, mas eu vou aguardar o cara jogar futebol para depois cornetar. O próprio Copete, a mesma coisa, vou esperar que ele entre em campo, faça seu futebol, faça seu trabalho, para depois eu avaliar. Eu não vou cometer esse erro que eu até cometi com o senhor Igor Torres no nosso ao vivo de domingo, de que eu achava que o Bahia tinha que trazer um jogador ali, uma idade entre 26 e 28, eu acho que trazer um jogador, mais um jogador verde para ganhar minutagem no Bahia não é o ideal, mas vamos aguardar o cara jogar para depois a gente cornetar. E além disso, tem a saída do César. Então, aquela história de que viria 4 a 6 jogadores, eu acho até que deveria ser 5 a 7 ou 6 a 8, porque certamente nós vamos precisar de goleiro, já que ter o Klaus como o imediato do Danilo Fernandes não nos passa muita confiança. Até que se fosse o Teixeira também não nos passaria segurança. A gente já viu que esses dois também não têm nos ajudado todas as vezes que entrou, nas últimas vezes que entraram. Então a gente precisa contratar um goleiro. Olha só, de repente o Bahia estava cheio de goleiro, aí empresta o Denis Júnior e logo em seguida o Matheus Teixeira se contunde e a gente fica só com o César e o Klaus. O César está indo embora para fora e a gente acabou ficando com apenas um goleiro. Teremos que ter outro goleiro ou subir alguém da base que vai ter mais gente verde para a gente administrar nessa equipe.
penso eu que deve se contratar um jogador, um goleiro no mesmo nível que o César. O César foi bem aprovado, foi bem aceito, apesar de não ter jogado no Bahia, mas foi bem aceito pelo torcedor. Acho que poderia ter jogos que ele poderia entrar em campo e não conseguiu entrar, não conseguiu jogar por opção dos treinadores que já passaram por aqui, o senhor Guto e agora o senhor Enderson. Além do César, estamos também correndo o risco de perder o Rildo, Tassiano 2.0, como eu ouvi na rede social, Tassiano 2.0, o Grêmio aí pode estar negociando a saída do Rildo para a Europa e o Bahia pode estar perdendo mais um jogador de ataque, mas como está chegando dois, de repente a gente não vai ter uma perda tão significativa. Claro que o Rildo tem ajudado bastante, o Rildo tem até nas últimas partidas deixado muito a desejar, mas se mostrou um jogador muito regular e a gente até esperava que no último jogo ele fosse o titular, mas o senhor Enderson Moreira escolheu o senhor Raí. Para mim deveria voltar para o banco de novo e quem sabe a gente possa utilizar o senhor Marco Antônio ou o próprio Rildo nesta partida junto com o Davó lá na frente, Rasta. Estou me alongando demais nesse vídeo de pré-jogo, mas anunciando que hoje às 18 horas teremos um aquecimento CRB Bahia, Bahia CRB, com a participação do meu querido Thiago Rico, que vai abrilhantar o nosso aquecimento hoje a partir das 18 horas. Conto com vocês. Bora Bahia, bora Barruts!